Jesus amado. Infelizmente tem editor. Boa noite, salve, salve. Mais um nessa cacete. Boa noite, pessoal. A gente está aqui numa noite de sábado, bem friozinho, para poder gravar mais um episódio de Saltimbanco. O único episódio que conta a verdadeira piada, quer dizer, a melhor piada de todas. A gente precisa de razão para poder viver, não dá para viver sem isso, gente. Eu sinto dizer isso para vocês. Qual que é a sua razão? Então, a razão é usar a lógica, né? A gente não pode abandonar a lógica. A gente está aqui hoje, eu sou o Merlin. Eu sou o Casoar. Eu sou o Tucano. Eu sou a bendita da Jacutinga. A gente vai começar a gravar aqui hoje, a gente tem alguns assuntos interessantes para conversar. Sobre lógica e razão, eu queria comentar sobre uma passagem do livro que eu estava lendo. Como eu devo ter dito em algum episódio aí para trás, eu acho que eu tô lendo A Revolta de Atlas. E tem uma certa passagem que o protagonista está numa festa que está cheio de comunistas. E os comunistas, eles, do livro, né, deve ser de 1940, sei lá. Os caras sempre tentam destruir a razão, Braga. O cara estudava filosofia, aí ele vai e fala assim: ah, esse lance de usar a razão não tá com nada, isso daí é coisa do passado, pra oprimir. Aí o cara da literatura fala assim: ah, esse lance de literatura bem escrita é coisa do passado, de herói, de realmente ter vitória, de realmente ter um avanço na vida, a gente tem que escrever só sobre tristeza, histeria. Eu achei triste de conseguir relacionar isso com hoje em dia, porque eu sinto que parece que tudo que é o valor do contrário, que é o que está sendo estabelecido, que é o que está sendo considerado, que é o relevante. Vocês também sentem isso? Ou é só um devaneio meu? Cara, eu diria que não, viu? Assim, não é um devaneio seu nem fudendo. Porque é só olhar pra fora, olha a mídia. E não é de hoje, a gente vê que tá ganhando realmente nessa ideia de subverter as expectativas e mudar todo o panorama cultural, de certa forma. Isso tá rolando, não tem como negar. Você olha as grandes produções culturais de hoje em dia, elas têm essa natureza subversiva inerente. Tudo tem que ser para subverter expectativas, sair do tradicional, quebrar os paradigmas e coisas nesse sentido, né? É, bem triste, né, velho? É, frustrante. Os caras, em vez de querer escrever uma história por ser uma boa história, eles querem escrever uma história pra ser do contra, né? Do contra do que funciona. Eu acho isso bem decepcionante. E você vê que esse do contra já tomou uma boa parte, né, do padrão, por assim dizer. Ah, acho que a gente consegue perceber isso também nesse episódio do motoboy aí. Só pra contextualizar, a gente tá no dia 8 de agosto, né? 2020. E teve um motoboy que foi entregar um lanche no condomínio e um gordão ficou brigando com ele, né? Aí nessas horas que a gente fica puto, o gordão tá puto, sei lá por quê. A gente fala merda, né? E o cara com certeza falou merda. Mas aí a gente vê o pessoal tentando capitalizar em cima disso, falar que Tal. que o motoboy que é negro, apesar dele não ser negro, falar que o motoboy é trabalhador, que não existe meritocracia, esse tipo de coisa. Acho muita viagem. Aí um lado fala a prol do outro lado fala prol do outro lado e fica numa briga sem sentido. Quanto que Fica uma bagunça fodida. a única certeza que a gente consegue tirar disso é que não tinha necessidade nenhuma do cara ter sido babaca e era só pagar pelo lanche e comer. Não, mas Que gordo que reclama de entregador chegando. O máximo que eu aceito o gordo reclamar é se o cara tiver atrasado. Tinha que agradecer a Deus que chegou o lanche. isso vira um oportunismo, né, pessoal? Eu não sei, vai ver o gordo tava com mais fome do que o normal e queria engolir o motoboy também. Mas todo mundo é oportunista, né, galera? O gordo é foda. O esquerdo também, mas a gente pode falar também, por exemplo, chega tipo o Luciano Huck e já aproveita para dar uma moto lá pro cara e falar que a Honda patrocinou, sei lá, mano. Vira um... Fica muito chato isso, né? As pessoas aproveitam dos fatos para Não, realmente. para Nossa. colocar alguma coisa ali extra. Lucrar em cima, né? Eu acho que seria o contrário da premissa de tudo é político.
Tem aquela premissa de que tudo é político, né? Aí todo ato é um ato político. Eu acho que nesse caso seria a premissa de todo ato é um ato de publicidade, sei lá. Todo ato é um ato de capitalização em cima. Sendo que na realidade não dá pra gente fazer isso com tudo, né? Se Pessoal, tudo é tudo, nada é nada. fala aí, cara. Exatamente. É que eu queria aproveitar esse negócio para vocês pesquisarem um vídeo no YouTube que chama assim, Como Vencer um Debate igual o Jordan Peterson. Esse Jordan Peterson é um cara genial porque ele tentou racionalmente ver aonde as pessoas te atacam num discurso de uma maneira emocional e tenta te abalar. E não é com a lógica que se vence um discurso, mas é sim com os truques sujos que ele fala que as pessoas normalmente usam. E ele explica esses truques sujos justamente para você se defender deles, né? Mas os 5 aqui mais comuns primeiro, é uma tentativa de te destabilizar, te tirar do foco, é usar algo pessoal seu que não tem a ver com o assunto para te atacar. Tipo assim, mas sua avó também faz isso. Tipo assim, não tem nada a ver, né? Usar uma figura de autoridade sem que isso faça sentido. Tipo, mas Einstein era de esquerda. Tipo assim, nada a ver com o que o Einstein fazia. Ou distorcer sua fala para te fazer de idiota. Tipo, você fala assim, o governo tem que diminuir os gastos públicos para ter uma alocação eficiente do capital e a economia começar a subir. Aí a pessoa já fala assim, então o Estado tem que cortar custos, tem que cortar custos de saúde, vai deixar a gente morrendo lá, é isso, né? Você quer que a gente morra, assim. E, e por último, o público gosta de espetáculo. Argumento do espantalho, né? Então, às vezes você fala algo para arrancar risada, mesmo que tem nada a ver com o ponto em questão, é uma tática também. Tipo, falar algo mó sério aqui, aí eu falo assim, mas que falar isso esse país é. Aí você começa a risadinha e tira toda a credibilidade do discurso sério do E Fraga. a tua mãe que acreditava no Átila? Tipo isso. E aí ele fala como você deve contra-atacar isso. Vocês querem ouvir? Conta aí, velho. Estamos conversando. Interessante. Eu gosto do Jordan. Fala. Você tem que manter sempre a classe e a serenidade, né? Principalmente a classe, para a pessoa ficar constrangida. Assim, a pessoa começa a aumentar o tom de voz, você não pode aumentar sem manter a postura. O outro, você deve indagar o que aquele ponto agrega e não se irritar ou rebater. Tipo assim, mas aí você é comunista, mas você pergunta, mas o que isso traz de relevância? Assim, você joga no jogo de pessoa. O terceiro é ser em questão de figuras de autoridade, você também expõe outros que têm opiniões contrárias. Tipo assim, Einstein é de esquerda, mas o Newton era de direita, e aí? Quando a pessoa distorce sua fala, tem que falar com classe, tipo assim, permita-me explicar meu ponto de novo, pois acho que parece então que não ficou claro. Isso é realmente bom, esse último aí que você falou. Porque quando o cara distorce. Que é justamente aquele negócio, né? Então você está dizendo que. Se a pessoa usa isso num debate, assim, você já vê que ela vai distorcer suas palavras. Sabe o que eu acho ruim desse lance pessoal debate, apresentação de entrevista? Quando alguém faz uma pergunta e o cara fala assim, nossa, muito obrigado por essa pergunta, eu fico muito feliz que você perguntou isso. Mano, muito chato quando o cara faz isso, velho. Tipo, ele tá tentando ganhar tempo pra poder pensar ou tentar fingir que ele é mais simpático e tal. Mano, só responde, velho. Não precisa de ficar com esses freulos, sei lá, esqueci a palavra. Pirula. Pirula, Mas eu acho que é educação você falar rapidamente. Obrigado pela pergunta. Você fala assim, uma pergunta interessante, e responde. Ou, mas você pensa comigo, o cara falaria assim, nossa, que pergunta idiota? Não, aí fica parecendo que toda pergunta o cara é eternamente gratiluz. Eu acho que fica um pouco feio, sabe? E o último ponto que eu esqueci, galera. Se você quer convencer alguém de alguma coisa,
Primeiro tente focar nos pontos que você e ela concordam, mano. Às vezes, por mais que seja difícil, tem que começar por aí. E nenhuma pessoa sai de um espectro e vai para o outro de uma vez. A pessoa sempre vai em progressão, né? né? Então, tipo, sempre bom. Isso esse Jordan aí, Peterson Jordan, quer dizer, Jordan Peterson, ele começa um debate lá com feminista, algumas coisas assim. E tem um menino lá na plateia que no início faz uma pergunta para alfinetar ele. Depois, à medida que ele vai respondendo, vai tentando mostrar pontos em comum, ele começa a balançar a cabeça pro cara, entendeu? É muito inteligente. Quem tá ouvindo aí não deixa de ver. Jordan Peterson. Cara, fantástico esse cara. Eu acho que Muito foda. Ele o. fez uma análise do Rei Leão, tipo, uma palestra que ele gravou na faculdade, trabalhando os arquétipos de Jung, que é muito foda. Eu acho, assim, muito interessante. Ele fez esse trabalho em alguns outros filmes da Disney. E isso volta, né, nessa questão. Você vê como antigamente a gente trabalhava temas profundos e, como é que eu posso dizer, relevantes para a construção da sociedade, e hoje o foco é sempre a desgraça. E eu sinto que a gente tinha que trazer essa ideia de fazer algo relevante em tudo que a gente faz. Por isso que, assim, eu tô fazendo podcast aqui com vocês, né, gente? Eu não chamei qualquer pessoa, né? Eu chamei só gente que eu sinto uma afinidade, eu sinto um apreço e eu acho que vai trazer algo ao debate, sabe? Eu poderia encher isso aqui de gente, de conhecido meu, mas não seria a mesma coisa que você tá falando com vocês. Eu acho que a gente, sempre que a gente faz alguma coisa, mesmo que seja um arroz com feijão, a gente deve colocar a cebolinha, deve colocar o alho, deve caprichar o máximo possível. Por mais que você não esteja recebendo isso no momento inicial, quando você faz as coisas pensando no futuro, você sempre vai estar fazendo algo bem feito e algo que você vai se sentir. Você tem que sempre estar fazendo algo bem feito para você se sentir orgulho na frente. Porque é bem capaz que isso só traga coisas positivas, né? É aquela. Talvez até o Jacutinga consegue me corrigir aqui, mas é aquela ideia da Bíblia de que é, Deus é muito bom. Porque tudo que você planta, você vai conseguir colher. Mas Deus também é muito justo, porque você só vai colher o que você plantou. Então não adianta você não fazer bem direito, não fazer as coisas bem feitas, não escrever uma história com um arquétipo legal, com um enredo que traz alguma ideia, constrói algum objetivo filosófico, não fazer algo bom, fazer algo só que traz miséria, histeria, depressão, e achar que isso vai trazer felicidade para sua vida, velho. Eu acho que isso só vai, por mais que você ganhe dinheiro com um livro, né? Tô dando um exemplo meio ruim aqui. Isso só vai atrair pra você gente que é infeliz, né? Gente que é pessimista e tal. Não sei se deu pra entender, não, mas o ponto é mais ou menos esse. Você só colhe o que planta. E a gente tem sempre que colher, a gente sempre tem que fazer o agora pensando no futuro melhor. Sim, e tipo. É bem isso, né? E tem também, eu acho que é interessante colocar, tem a. Não é exatamente uma fábula, né? Mas é a parábola das tâmaras. Que o pé de tâmara ele demora praticamente uma vida para crescer e dar frutos. E aí tem um jovem tá andando assim, e ele encontra um velho plantando um pé de tâmara. E aí ele pergunta o porquê e o velho basicamente fala: "Ah, não, é porque eu quero que meus filhos possam comer as tâmaras". Então isso também envolve, né, o futuro que a gente. Essa parábola é muito boa. Sim. Não, foi mal, desculpa, continua aí Não, que eu tô rindo aqui. relaxa. E é importante assim a gente pensar também que às vezes o futuro que a gente tem que planejar Sim, vai sim. além de nós mesmos, né? Tem até uma versão da piada dessa parábola aí, quando o jovem pergunta por que o cara tá mandando o velho só manda ele se fuder. Muito bom. Sim, porque eu quero, caralho. O cara que coloca a tartaruga no mar, aí fala assim, mas você salvou uma, 10 mil vão morrer. Eu falo, se for, mas eu quero fazer isso. Pô. Mas ainda nesse tópico, né? Eu tava até conversando com o meu chefe hoje na empresa, que eu fui trabalhar, fazer umas horinhas extra, adiantar um serviço que tá agarrado, e a gente tava falando justamente sobre isso de você tentar fazer o melhor e tal. Tinha uns dois funcionários lá que saíram porque eles não estavam se sentindo desafiados o suficiente. Só que aí, meu líder lá na empresa, né, cara de grande sabedoria, ele chegou e falou assim: isso é chato mesmo e tal, mas só que não adianta a gente querer ser desafiado se a gente não consegue nem terminar os projetos que a gente se propõe a começar.
Porque a gente realmente gasta uma energia enorme para poder começar a fazer as coisas, só que a gente gasta uma energia maior ainda para poder manter e maior ainda para poder terminar. E eu acho que isso também cai no negócio da tâmara, no negócio de plantar, sabe? Se a gente começou alguma coisa, tá plantando, a gente não pode deixar. Acho que isso é até uma parábola da Bíblia também. A gente não pode deixar de molhar o nosso jardim, praga. A gente tem sempre que dar atenção para ele. Senão o jardim vai, as plantas vão morrer, sabe? E a gente não pode deixar as coisas de lado, não. A gente tem que fazer bem feito. E isso também reverte muito pro mercado, sabe? Criação de empresas e tal. Aqui no Brasil a gente tem uma taxa muito grande de empresas que quebram. E eu acho que acontece porque o pessoal tem um esforço, o cara faz um esforço inicial, mas ele não vai regar o jardim dele. Vai fazer um planejamento de direito de negócios, ele não vai se preparar para o futuro. Então acaba que muitas empresas quebram, até mesmo startups, fintechs, né? Termos aí que estão na moda. E assim, nesse ponto também entra o quão difícil é, né? É um desafio muito grande se abrir e manter uma empresa no Brasil. Considerando todas as complicações tributárias que envolvem toda a burocracia envolvida, não só em abrir uma empresa que já é uma coisa difícil, trabalhosa, que você tem que ir atrás de trocentos mil lugares, conseguir trocentos documentos diferentes, até se efetivamente ter a licença para poder abrir sua empresa, manter também é um negócio muito custoso, né? E é desafiador pra caramba. Então, assim, é um trabalho que precisa de uma dedicação imensa e que o governo também não ajuda. É. Então, eu acho que essa ideia de se dar o trabalho de cuidar das coisas, né, ela é uma realidade, né? Ao ponto de que, assim, a gente tem que valorizar as coisas que dão certo. Se um cara arranja um jeito de produzir sapato mais barato, não tem por que a gente deixar de comprar o sapato desse cara só porque não é uma produção nacional, só porque não é. É porque pode estar sendo injusto com o trabalhador que ganha menos, sei lá, entendeu? Tem essas ideias aí que o pessoal acaba tentando difundir erroneamente, né? Essas desgraças. Mas a gente consegue ver isso até mesmo em empresas novas, né? Como o próprio PayPal, Deu Bom, e até mesmo o Mercado Livre, né? Não sei se vocês chegaram a ver, mas o Mercado Livre, que é uma empresa argentina, e a Argentina tá na merda, uma empresa que tá valendo bem, uma empresa que tá só crescendo, que tá tentando sempre entregar algo melhor. Apesar de eu não gostar muito de comprar no Mercado Livre, eu prefiro comprar no OLX por razões pessoais. O Mercado Livre é uma plataforma muito boa. Os caras entregam rápido, os caras já estão fazendo a própria entrega para não depender do correio aqui no Brasil. A notícia que eu vi, inclusive, foi que será que o Mercado Livre vale mais do que. Desculpa, gente, é uma pergunta. A pergunta era: faz sentido o Mercado Livre ser mais valioso do que a Petrobras e a Vale? Vou deixar aí aberto para vocês poderem conversar um pouquinho. É isso, é uma discussão que está muito em voga aí. O Mercado Livre, teoricamente, não deu lucro nenhum até agora, mas você não pode olhar por essa ótica e ele vale por múltiplos, né? Não sendo lucro, mas outros fatores financeiros, ele é negociado com um prêmio muito mais elevado que Petrobras e Vale do Rio Doce, que ao invés de ser apenas uma plataforma digital, uma extrai não sei quantos milhões de barris de petróleo por dia, né? E a outra extrai bilhões de toneladas de minério e tem toda uma infraestrutura muito grande, emprega milhares de pessoas. O Mercado Livre é algo enxuto, né? E como é que ele pode valer tanto? O custo de manutenção é menor também, né? É, e aí é o mesmo lance com a Amazon, Facebook, o Google, todas as empresas de plataforma hoje estão com um prêmio muito elevado. E Uber, né? E as pessoas, tipo assim, começam a questionar, será que isso é só uma bolha ou é porque as pessoas estão começando a precificar os frutos que vão dar lá na frente do efeito de rede, né? E eu vejo muita gente criticando que o Mercado Livre não dá lucro, mas é porque ele tem um gasto muito grande com custo de aquisição de cliente, né? Se, se ele parasse de gastar para adquirir novos clientes para a plataforma, provavelmente ele já daria um lucro assim muito rentável, né? E é difícil você especificar também o valor das coisas, né?
O Facebook, por exemplo, pagou 10 bilhões de dólares pelo WhatsApp. Até agora não monetizou, mas, porém, ele pode achar algum jeito de fazer esse lucro acontecer, né? Uma das ideias era aquele meio de pagamento que ia ser até começado a ser testado no Brasil. E eu acho que junto com esse efeito de plataforma vem muitos oportunistas, né? Como a WeWork, por exemplo, que tem que se vender como tech, né? Tipo, agora a moda é essa. Tech é pop, tech é tudo, né? Brincando aqui com o negócio do agro lá. Mas E explica aí o que que é o TET, ô Tucano. o, o tech em si seriam companhias que seriam do meio digital, né? Normalmente são plataformas e são empresas disruptivas. Porém, algumas não se aplicam muito. O WeWork, por exemplo, tentou se mostrar como uma empresa inovadora, startup, todo aquele tipo de confete, né, que foi jogado em cima. O que o SoftBank, que é o banco japonês, que ainda usa os impostos japoneses para isso, comprou uma fatia dela, fazendo ela valer cerca de 45 bilhões de dólares, e hoje ela não vale nenhum, entendeu? Porque se mostrou um fracasso, que era um negócio totalmente ruim, porque você comprava um imóvel e perdia o dinheiro agora, né? Para comprar o imóvel, para alugar ele no curto prazo. Então, tipo assim, é um negócio muito ruim, porque você estrangula sua despesa agora, sem um gasto muito grande, um fluxo de lucro pequeno, gerando um lucro, tipo assim, irrisório, e a ação só deu certo porque ela conseguiu se vender como TET. Eu tenho o mesmo pressentimento com Tesla. Eu acho que a Tesla não deve valer o que ela vale hoje. Porém, Facebook, Microsoft e Amazon, eu acho que vale o que hoje, entendeu? Mas a questão é essa, tipo, tá tendo oportunismo de falar que a empresa é tech, até onde tá tendo bolha aí, né? Eu entendi aqui o que você quis dizer com empresa TET. Eu não sabia que tinha esse termo, não. Mas o que eu acredito é que são apostas, né? Apostas de alto risco. Igual o pessoal que investe no Twitter. Eu não vejo como o Twitter vai dar lucro algum dia, entendeu? Eu acho que é porque tem muita gente entrando para poder fazer investimento que não entende do assunto. Mas eu não vejo problema nisso, não. A gente tem que perder dinheiro para poder aprender a dar valor pro dinheiro também. A gente tem que investir errado para poder saber investir. Eu acho que isso faz parte do ciclo da vida, até mesmo do ciclo de aprendizado, e amadurecimento de uma civilização, de um povo, de uma sociedade. E eu acho que existe realmente uma cobiça, uma sede ao pote, que as pessoas estão realmente querendo investir nessas empresas disruptivas, achando que vão ganhar dinheiro fácil. Mas no caso do Mercado Livre, eu acredito que ele é realmente um negócio que vale dinheiro, sabe? Porque a gente tem que considerar que são mercados diferentes, né? Todo o custo de manutenção, infraestrutura da Vale ou da Petrobras é um custo elevadíssimo. Muita mão de obra, muito maquinário, e tudo depende de uma demanda de um material que pode, é uma demanda que pode parar, né? Dependendo do futuro, né? A China pode parar de comprar o nosso minério de ferro se ela for dizimada numa guerra. É, o petróleo pode parar de ser vendido se a gente começar a usar carro elétrico. Entendeu? Então, por mais que passe a parecer bizarro eu falar isso aqui agora, mas talvez a aposta no Mercado Livre seja uma aposta mais segura do que uma aposta no Vale, até mesmo pelo custo de manutenção menor e ser algo que tem uma demanda interna, doméstica interna. As pessoas não vão parar de comprar online. Claro que Especialmente considerando o que a gente está vendo hoje, é, né? A tendência é isso só aumentar. realmente, claro que na quarentena pode ter dado um aumento que é um aumento ápice artificial, digamos assim, né? Não seja um aumento real que vai perdurar depois que, caso aconteça, a gente volte ao normal, que é o que todo mundo espera. Vocês não estão achando que o mundo hoje ele gera muito mais oportunidade que no passado? Que você vê que empresas que não precisam gastar milhões de reais com fábrica, nem com funcionário, conseguem valer tanto ou mais com as gigantes, né, nacionais aí. E eu fico pensando, por exemplo, qualquer cara, tipo assim, que for bom, ele pode começar um trem na garagem, captar um dinheiro, né, com esse investidor anjo, esse tipo de coisa, e quando você vê em 10 anos ele pode ser bilionário, né? Acho que, tipo assim, 100 anos atrás isso ia ser impossível, né?
Porque para você ter bilhões de anos atrás, você tinha que ser do Império do Aço, ou do Império de Telecomunicação, ou Império de Jornal, ou qualquer coisa assim que você precisaria de um investimento assim, muito elevado, né? Legal o ponto de vista que você falou. Não tinha parado pra pensar. Assim, estrutura tecnológica permite, né, a gente Então, fazer muito mais coisas do que se fazia antes com muito menos. Então, você tem muito mais chance de crescer realmente de forma mais simples. E a gente vê, né, assim, as histórias que a gente tem justamente desses grandes conglomerados tecnológicos que surgiram, entre aspas, né, porque não foi exatamente assim, mas que surgiram, assim, em garagem, é que nem se falou, era impossível alguns anos antes disso. Antes da gente ter a facilidade que surgiu uma demanda a imprevista, né? internet, que os computadores Por trouxeram exemplo, pra o gente. WordPress é uma ferramenta que ela é open source, não sei se você sabe. Sim, E muita coisa hoje em dia precisa de WordPress, né? Fazer uma landing page para poder vender gás, fazer uma landing page para poder vender petróleo para poder transportador, petróleo não, diesel para transportadora, sei lá, esse tipo de coisa. E o jeito que esse pessoal do WordPress mantinha a empresa que criou é perdendo grana. Os caras devem ter menos funcionários que uma empresa grande, uma IBM e tal, e os caras ganham dinheiro pra caramba também, velho. Tem um plugin lá deles que pra eles acho que 180 milhões. Eu não sei se foi pra eles exatamente. É vende por $60 e 600 mil pessoas compraram, um negócio assim. E achei engraçado esse tipo de coisa, sabe? Porque surgiu muitos modelos de comércio e modelos de monetização que não dependem apenas puramente de um produto, né? A gente começou a vender muito serviço, serviço e solução. Eu acho que o mercado se tornou muito eficiente porque esse plataforma tende a tirar intermediário, né? Eu fico pensando, por exemplo, uma quinta andar da vida, você não vai, para você vender o imóvel, você não vai pagar uma corretagem para o corretor altíssima, sendo que na internet a plataforma já vai te ajudar a achar um locatário, por exemplo, né? Uhum. O Uber lá com o negócio de táxi, eu acho que assim, que esses foram os grandes salvadores da sociedade e a sociedade também chegou num ponto que tem muito dinheiro para ser alocado. Que antigamente você tinha que pelo menos dar lucro no seu primeiro ano para tocar um negócio. Você É, não ia operar uma padaria por 5 anos de prejuízo até começar a dar lucro, que é igual umas startups mas, que já programado, né? claro, claro. E aí eu acho que eles são um grande salvador da pátria, porque se não fosse esses caras para diminuir os nossos custos, a inflação, o tanto de dinheiro que os estados já imprimiram e tudo aí, era para a gente estar numa inflação altíssima, eu acho, velho. Eu acho que é muito perigoso que esse efeito desse tipo de empresa de retirar a inflação do mercado, igual o Uber, já não faça tanto efeito assim e a gente vai começar a ver as verdadeiras faces obscuras dos estados no mundo Não, deu todo até medo agora. aumentando suas despesas. Esse negócio da face obscura aí deu até tremi aqui, tá sem zoeira. Eu, Fala aí. esse negócio aí que você falou da face obscura, eu até tremi aqui, Tucano, porque não gosto nem de pensar, né? Em Estado crescer, Estado imprimir dinheiro, é tanta coisa que a gente viu hoje em dia, é chocante, velho. Eu acho que essas empresas, né, esses middleware, não sei como é que o povo chama, que você falou que faz a intermediação, eu acho que o bom não é nem deles intermediarem, o bom é deles reduzirem a burocracia, sabe? E o problema é que o Estado parece que ele cada vez mais quer aumentar a burocracia das coisas. Aí. Isso me dá uma tristeza. Era pro podcast ser um negócio de felicidade, né? Palhaço. Mas quando comenta esses temas me dá um choque de realidade que falta muito ainda pra gente conseguir chegar num nível bom, sabe? E sei lá, mas às vezes eu acho que não tem saída, sabe? Mas se a gente vê, realmente, a gente precisa de procurar soluções de tecnologia, soluções que deflacionam a moeda, para poder a gente conseguir se desvencilhar dessas garras, né? Porque se depender de político, a gente vai ter que pagar imposto até sobre o ar que respira, né?
vai ter que ter licença pra poder namorar. Sei lá. Chega a ser. Esse povo, cada dia mais, parece com um absurdo novo, sabe? Eu lembro que não sei se foi ano passado, no início do ano, a menina de Harvard, né, Tabata Amaral, ela tava com uma ideia fantástica de distribuir absorvente grátis. E aí ela, e aí ela mandou no tweet assim, o custo da distribuição grátis seria por volta de. E o povo ficou escrachando ela, Braga, porque Pelo menos escracharam, né? não existe produto. Pelo menos escracharam. Porque Só tem que gente não existe. que bate palma, né? Teve até um colega meu que bateu palma, e eu expliquei pra ele o ponto de vista desse negócio do Estado comprar os negócios, que não dá certo, e ele até parou, pensou e falou: eu acho que você tem um pouco de razão mesmo. Galera acha que Foi até o Estado tem o dinheiro próprio dele, que ele recebe uma mesada do cu. É engraçado isso mesmo, né? Porque a galera acha, tipo assim, eu fico imaginando, vou começar a distribuir de graça. Só que aí de graça é a preço de custo. E às vezes o que um cara faz a preço de custo é mais caro do que uma corporação eficiente com escala faz com lucro, né? Isso que não entra na cabeça das pessoas, sabe? Uma fazenda enorme e moderna, com trator, com sensor e tal, ela consegue vender para você mais barato do que o preço de custo do cara lá que quer fazer uma agricultura comunitária, né? Esse tipo de coisa que não entra mesmo na cabeça das pessoas. O povo desvirtuou essa ideia de direitos, deveres, sabe? E chega ao ponto que o pessoal parou de perceber que o único indicador de isso daqui dar certo é o indicador de, como acho que você falou no episódio passado, é o indicador de lucro, sabe? É o custo das coisas. O custo das coisas que é o que mostra o que vale a pena de ser feito e o que não vale a pena de ser feito. Um exemplo claro é o salário mínimo. Por que você vai abrir uma empresa lá no Nordeste se o salário mínimo lá é o mesmo salário mínimo que São Paulo? E é capaz que o cara de São Paulo tenha uma educação um pouco melhor, sabe? Acho que às vezes a gente tem Não, que. Pode falar. acho que não faz nem sentido um salário mínimo nacional, velho. Não, Porque no interior do Nordeste, o preço médio das coisas é metade de São Paulo. Só que lá no Nordeste você é obrigado a pagar um salário igual ao de São Paulo, fraga. você só impede o cara de trabalhar praticamente. Você acaba empecilhando. O Zema mesmo diz, tipo assim, tem empregado doméstico aqui no interior aqui de Vale de Minas, perto do Vale de Jequitinhonha. Jequitinhonha, ganhando R$ 400 por mês. O pessoal ficou indignado, só que naquela cidade, R$ 400 por mês, às vezes corresponde a receber 1.200 aqui em Belo Horizonte, né? Realmente. É melhor você receber alguma coisa do que você receber nada, né? Porque por mais que pareça que é uma maldade, uma escravidão, velho, ficar sem trabalhar é pior. Eu tenho vou ser um advogado do diabo aqui agora, tem um ponto marxista que eles falam que esse tipo de trabalho para poder evitar de não receber nada é um trabalho de subsistência que escraviza. Não é um ponto bom de você relacionar as coisas, não, porque tudo bem, o cara vai estar trabalhando ali para não passar fome, que é melhor receber alguma coisa do que não receber nada. Só que se você colocar o salário mínimo, é bem capaz que ele não vai receber nada, velho. E vai ficar naquele negócio do salário mínimo para sempre. Quando que um trabalho de repositor de supermercado, uma vez na semana ganhando 100 pau, o cara consegue ganhar aquela granazinha ali e de noite fazer outra coisa, ser um gogo boy, fazer meme, entendeu? Capinar um lote. Ah, não sei, eu não entendo por que eles acham que tem esse nível de opressão, Fraga. Acho que eles deviam ver mais como o empreendedor como uma pessoa boa, tá dando uma oportunidade de trabalho pra pessoa. Mas o povo não vê Mas isso, tem não. alguns lugares que é tenso, né? É tenso, mas Aquele negócio de cana-de-açúcar que o cara trabalha para comprar comida na própria fazenda, tá sempre em dívida lá. Isso acontece, né? Uns problemas também de sim, exploração, assim. acontece. Só que aí chega ao ponto de que se o cara não tem aquilo ali, é igual o pessoal do Nordeste, que não tem nem água e passa sede, entendeu? Chegando ao ponto de que talvez. Eu vou falar um negócio aqui que parece errado, mas
chega a um ponto que talvez a escravidão faça sentido. Apesar de não fazer sentido, entendeu? Tipo assim, não por ser uma escravidão, mas Não, mas não, aí não é Desculpa, vou falar. escravidão, é servidão, no caso. Não, no caso, eu não seria escravidão. Escravidão porque servidão é algo mais gentil, porque servidão pode pressupor que você é um ser humano, você não é uma coisa, tem os tais termos aqui, você pode fazer tais coisas nessa propriedade aqui, mas você será submisso para mim, para trabalho Sim, em sim. tais termos. Enquanto escravidão, Não, eu né? falei escravidão e realmente falei errado, mas é porque o pessoal fala que é, entre aspas, regime de escravidão, sabe? Só que é difícil de pensar nesse negócio de servidão, né? Só que também é difícil de pensar que você vai estar abandonando essas pessoas para ficar às próprias custas, sabe? Por isso que eu acho que o imposto negativo é eficiente, ponto. Porque se a partir do momento que você tem um mínimo só para alimentar e não passar sede, a margem de barganha desses trabalhadores não vai ser só de subsistência, né? Aí eles realmente vão querer um a mais para trabalhar para o outro, né? Porque a subsistência, teoricamente, ele já teria. Acho que isso talvez seja mais eficiente que o salário mínimo mesmo. Assim. É. Mas eu sou a favor de depois. Ok. Acho que isso daí também é melhor do que o salário mínimo. Só que, sabe qual que é o problema do imposto negativo? É que ele vai excluir toda uma gama de serviços e distribuições sei lá, trabalho que realmente não valem aquele valor. Entendeu? Tudo que for de um valor menor do que o de subsistência, ninguém vai querer fazer. E por ninguém querer fazer, não vai ter ninguém fazendo, entendeu? Vai criar uma artificialidade. Em teoria, se ninguém quiser fazer, em teoria, não a poderia demanda vai existir. aumentar, né? E aí o valor vai se tornar algo acima desse custo de subsistência e aí acaba tendo a oferta. Então, isso em teoria, né? No mundo ideal, bonitinho, onde as coisas funcionam. Mas isso aí tá inflacionando o preço de uma coisa, né? Não, mas em teoria, você não era para ter um negócio que te remunerava menos que a subsistência, né, mano? Sim. Não sei. Por exemplo, fazer pulseira de miçanga. Você não pode você não pode esperar querer ganhar a vida fazendo isso, entendeu? Entenderam? Não, né? Sei lá. Eu Não, boto não fé. entender a tal atividade que você tem um título a conseguir ter tais rendimentos com isso para sempre. Nem, por exemplo, tem muita empresa que está fazendo lobby, que estão falando que, mas nós não tivemos tal lucro, tal margem, tal período, logo o governo tem que nos dar ou subsídio para compensar isso, ou então tem que reduzir carga tributária. O pessoal fala que é do estado de bem-estar empresarial, que os caras eles não podem admitir que eles têm algum prejuízo. Nem empresa de ônibus, por exemplo, o pessoal fala, nós não tivemos o nosso lucro aqui, então precisamos aumentar tais tarifas, seja o que for. Ao invés de, se você não está conseguindo ficar em pé sozinha, abre o mercado todo. Fecha a linha que tá dando prejuízo. Mas não pode fechar a linha porque você vai estar prejudicando tal setor. Mas não dá prejuízo, por que você vai manter a linha? Sabe, tem algumas linhas de ônibus que o pessoal nem paga, Fraga. O pessoal invade o ônibus. Se eu fosse o cara que pegou aquela concessão, já tinha fechado há muito tempo, mas Mas uma coisa interessante, você fraga que a Oi era obrigada a manter o serviço de orelhão, mano? Os orelhões, né? E isso dava Sim. maior prejuízo. Ela era obrigada, mano, a manter. Isso foi uma das coisas que levou ela pro buraco, velho. Foda, né? Tipo assim, o Estado obriga a ter um negócio, tipo assim, ineficiente pra caralho, assim, só dando custo. o Estado sempre só Mas tem ideia eu- errada, velho. É impressionante. Eu queria Tocando. fazer uma brincadeira aí com vocês, tipo assim, Não, calma. se a gente fosse extrapolar. Deixa eu comentar um lance sobre isso aí que você falou do Estado. Fala aí. Tá. O Estado tá sempre tendo ideia errada, Fraga. Fazendo até uma correlação com o livro que eu falei lá no início. Tem um dos caras dessa festa que só tava dando ideia errada, o escritor, ele queria limitar o número de livros que eram vendidos, entendeu? Se tem um livro que vendeu 10 mil exemplares, ele não pode vender mais. Porque os outros livros têm que vender também, entendeu? Aí o outro cara chega e fala assim, mas e se mais gente além desses 10 mil quiser ler o livro? Ele fala assim, não, 10 mil leitores por livro, tá bom. Não precisa de mais que isso, não. A gente tem que ajudar os outros livros a venderem também. Planejamento central e uma casca de nós.
Não faz sentido nenhum. E isso acaba mostrando aquela velha dita, né, de que o símbolo perfeito do comunismo é a fila, né? Porque como eles proíbem as coisas de ocorrer do jeito que é natural, o jeito que funciona, e centralizam, começa a surgir fila em todas as coisas para poder ser resolvido algum assunto. Olá, Caixa Econômica Federal. Pois é, mas aí traçando um paralelo também, brincando aqui um pouquinho de advogado do diabo, eu lembro assim uma época, né, sobre a quem dera, mas inalcançável privatização dos Correios, e que levantaram um ponto assim, as empresas grandes vão fazer o trabalho só entre os locais que dão dinheiro, né? Então, tipo, a empresa vai fazer as entregas entre capitais ou coisas desse sentido. E aí as outras cidades ficariam sem esse serviço. O que vocês acham, assim, se isso é algo factível ou que é uma viagem completa? Eu acho que em alguns setores faz sentido. Na hora de liberar para privatizar, as estatais acho que tiveram um ponto fazia sentido. Tipo assim, a concessão de saneamento tinha que abranger cidades que dava prejuízo e cidades que era bom. Porém, de distribuição, velho, Eu discordo. Discordo plenamente, velho. Desculpa aí. Mas se algo não dá prejuízo, não tem por que se obrigar alguém a manter aquilo. Essa região, ela tem que amadurecer de certa forma para ela começar a valer, a ser investido nela. Um exemplo claro é o que eu estava vendo de polícia privada. Se fizerem começar de polícia privada, eu até acho um assunto muito top. De que o pessoal fala que, tipo assim, mas e as regiões que não vão poder pagar? Aí o cara traça uns paralelos, até vi um cara que era comunista também explicando o ponto de vista dele. O meu ponto de vista dele era muito ruim, ele achou que só ter psicólogo ia resolver. A região que é marginal, digamos assim, marginalizada, que não teria dinheiro para poder pagar o policiamento privado, ela ia ter menos necessidade de policiamento, porque são pessoas que têm menos condição de pagar, né? Então elas vão ter menos coisas para serem roubadas. E aí, para poder evitar que nas áreas que são policiadas aconteçam os crimes, ia compensar para as iniciativas privadas investirem nessas regiões mais marginalizadas para poder o investimento inteligente, sabe? Para poder evitar é o investimento para poder evitar que aconteça o ruim lá na região que está pagando, entendeu? Então tem certos níveis estratégicos de investimento que a gente precisa de parar e pensar realmente como que vai ser investido e não obrigar por uma canetada, igual o Vance falou que ele acha que seria interessante, não querendo desmerecer, igual o Tucano falou que acha que é interessante, não querendo desmerecer, porque eu realmente acredito que sem um lucro para poder discernir, a gente não consegue adotar a solução mais interessante. Se essas regiões que não têm um saneamento, igual a gente estava falando, são recebem ele obrigatoriamente, nunca vai surgir alguém com uma solução mais barata que convém para essas regiões, entendeu? A gente não vai ter uma demanda de mercado para surgir algo que inove e resolva no assunto. Não, eu acho que a questão é o seguinte, né? Que em questão de saneamento, acho, a gente sabe que a cidade que é lucrativa acaba custeando a outra que dá prejuízo, né? Mas questão de serviço baixo para eletricidade, saneamento, esse tipo de coisa, acho que ainda vale a pena fazer um lote de concessão que abranja esses dois tipos de regiões. Por, e, tipo assim, as cidades tendo básico favorece a iniciativa privada de florescer ali, né? Acho que, tipo assim, é um negócio que vale a pena. Já a questão de distribuição de correio não é algo já tão essencial, assim, é essencial, mas não é tão no cerne, assim, não vale a pena ficar querendo que tenha esse serviço lá. Se as pessoas quiserem serviço, se é mais caro, que elas que paguem mais caro, ou alguém vai dar uma solução ali. Porque se você não dá o direito de alguém querer criar uma solução melhor, você nunca cria uma solução melhor, né? Se fosse depender do Estado, a gente ia ter táxi até hoje e
E para você ser taxista, você tinha que comprar uma placa de 100 mil reais. E você tem que pagar não sei o que, não sei o que. E a tarifa ia ser reajustada para um monopólio e o Estado ia dar aval para aumentar acima da inflação, às vezes, esse tipo de coisa, não é só para foder. Mas é isso. Mas sabe, tudo bem. Não vou dar muita treina, não. Mas eu acho que, às vezes, esse indicativo de que a região não dá lucro, não tem água, não tem luz, não tem energia, seja até um indicativo de que, tipo assim, as pessoas têm que se mudar dali. Não vale a pena morar ali, sabe? Aí a gente acaba forçando outras regiões, que são regiões que essas pessoas poderiam estar indo para lá, comprar até mesmo num bairro um pouco piorzinho, seria até melhor, até para a região e para essas pessoas, porque elas iriam acabar se deslocando para um lugar que tem mais emprego, que tem mais desenvolvimento. A gente evita isso porque traz para elas um básico que elas poderiam procurar no lugar que traria mais oportunidade, até mesmo de vida para elas. Eu acho que isso pode acontecer também. Não sou completamente contra o que o Tucano falou, não, porque eu ainda tenho um pouco de coração aqui em mim. Só que eu realmente acredito que o ideal seria as pessoas mudarem, sabe? Pode até ser ruim para né? alguém que. Eu acho que isso é muito utópico, é difícil de falar porque acaba que as regiões que não recebem esse tipo de serviço são justamente as regiões onde as pessoas estão nas piores condições possíveis, né? Então é muito difícil assim, a gente ter uma resposta. Eu concordo, assim, no mundo ideal as pessoas poderiam fazer sim essa mudança, mas, porra, na hora que a gente coloca no mundo real é difícil colocar isso como algo factível, né? Mas só que, não sei vocês, mas tem muita cidade aqui do interior, aqui em BH, aqui de Minas Gerais. Cidade interior de BH não tem jeito, né, gente? BH é uma cidade já. Que a cidade é pequena e tal, e o povo mora lá, só que é uma cidade sem emprego, entendeu? Sim. Não adianta você morar lá e não ter emprego. Fica aquele. É uma coisa que já foi questionada, né, galera? Como é que é? Que, tipo assim, de cidades que vivem da prefeitura e dos cargos lá da prefeitura, mais aposentadoria das pessoas, mais Bolsa Família. Tipo, isso tudo às vezes representa 80% do PIB da cidade. Aí eu fico perguntando, essa cidade era para existir? Se pá, não era, mano. Porque o dinheiro todo tá vindo da prefeitura que foi criada ali artificialmente, né? Não, até desculpa te cortei, mas que eu lembro, não sei se foi no começo do ano passado, mas então no final de 2018, que até o Guedes mencionava a questão de que justamente tem muita cidade em que elas não são sustentáveis, se gasta mais para pagar folha de pagamento do que para manter serviços essenciais que o município fornece à população, que aí é melhor convergir essas cidades como se fosse, não sei se o termo eram distritos ou algo do tipo, para reduzir o número de municípios pelo país, para reduzir o custo de administração. Sim, eu lembro dessa história. Não deu em nada, né, no fim das contas. Não. Claro que não, né? Brasil. Se for para cortar o quanto para cortar gasto de burocrata, aí não passa para frente. Sabe um outro gasto, aproveitando que a gente está falando de gasto de Estado, né? Um outro gasto que eu acho chocante do povo achar normal, velho, é o tratamento de AZT pra gente que tem AIDS, velho. Pode parecer horrível o que eu vou falar aqui, mas, velho, não faz sentido. Não faz sentido a gente ter uma carga tributária tão grande no Brasil e a gente ter que pagar tratamento de AIDS pros outros, velho. As pessoas. Isso corta o senso de consequência, velho. O cara faz a merda que quiser e o governo vai pagar o tratamento pra ele, velho. Tem gente que é casta, tem gente que. Não é o governo. Não é o governo. São as pessoas responsáveis vão ter que pagar o governo para então pagar isso daí. Você paga uma carga tributária enorme, trabalha 40, 30, 50 horas na semana, para no fim, em vez de ser revertido numa estrada bem feita, uma cidade com mais arborizada, ser tratamento para pessoas inconsequentes, que em vez de pensar ter uma vida mais reta, pensar nas consequências das ações que está tendo, é uma pessoa hedonista que vai pra balada, tem relações sexuais com todo mundo, e o cara não pensa na consequência, sabe? O cara só pensa no momento. E eu sinto que o governo está incentivando isso com esse tipo
de ação. E são coisas que a gente não pode incentivar. A gente não pode incentivar o hedonismo, pensar só com a carne. A gente tem que incentivar a razão, o planejamento, pensar no futuro. Certas medidas do governo, como essa do tratamento de AZT e outras medidas como o saúde básica, esse lance de bem-estar social, são medidas que não pensam na consequência do que está fazendo, pensa só no, mas a gente está agradando, a gente está comprando voto, mas isso no longo prazo são coisas legais, ao meu ver, psicologicamente, apesar de ser um psicólogo fazendo uma análise de Sim. futurologia, são coisas que trazem consequências negativas para uma sociedade, É, por mais que pareçam que não. mas Mas na futurologia, a questão de que pessoas elas respondem a estímulos. Se você estimula uma pessoa a se comportar de forma responsável e você a recompensa por isso, a tendência é que esse mesmo comportamento negativo tende a se repetir porque você está recompensando a pessoa por isso. não, exato. Que nem um outro exemplo, uma coisa que é completamente distinta, mas segue a mesma ideia. Acho que foi na Bélgica, eu lembro se eu vi isso foi no começo do ano, se não me engano, acho que foi em julho desse ano, que eles iriam mudar as leis de divórcio, que não ficar tão absurdo quando a mulher divorcia do cara na questão da partilha dos bens, né? Ia ficar algo mais, como se dizer, ia ficar mais suave, algo mais tranquilo. Aí o que aconteceu na Bélgica? Teve explosão de Repete aí tudo que você falou, Jacutinga. falhas técnicas. Então, após a falha técnica que tivemos aqui, né, o nosso servidor explodiu aqui. Falando na questão de estímulos de que seres humanos, de que seres humanos elas respondem a estímulos. Quanto mais ela é recompensada por ter um comportamento, ela vai continuar a repetir esse mesmo comportamento. Tem uma coisa distinta que eu estou falando do relações promíscuas e recebendo um dinheiro de graça do governo para tratar. Eu lembro, acho que eu vi no começo do ano me falaram isso, se não me engano, acho que seria em julho desse ano na Bélgica, eles iriam mudar as leis como o divórcio funcionam lá, e ficar algo mais suave e não tão draconiano como era na questão da partilha de bens. Aí o que houve? Tinha um certo estímulo para o divórcio, de que era qual maior recompensa financeira na partilha de bens, e esse estímulo, por sua vez, ele seria reduzido. A recompensa por esse comportamento seria menor depois do que agora. O que houve na Bélgica? Teve explosões de casos de divórcio para que tais pessoas lá conseguissem mais bens antes que a lei fosse mudada. Eu não entendi a O, mudança, mas eu entendi o ponto de vista. eu acho que é negócio, né, galera? Tipo assim, fica de graça e dá um incentivo ruim mesmo. Tipo assim, tanto é que eles falam, não dê nada de graça, que as pessoas não dão valor. Igual jogar um jogo de pôquer sério, de graça. Não tem jeito, mano. Você tem que apostar pelo menos R$ 10 ali pra pessoa jogar sério. E acho que é a mesma coisa, acho que as pessoas têm que começar a ter um custo pelas ações que elas fazem. Porém, no Estado, a gente acaba criando uma série de seguros que acho que até certo ponto faz sentido e depois de um ponto também não faz. A gente cria, por exemplo, um seguro de saúde, todo mundo contribui um pouco com o imposto, se você pegar um câncer, uma doença mais trágica, você não vai se fuder, né? Ou um outro tipo de seguro que existe. Mas, tipo assim, eu acho que a pessoa que pegou AIDS, por exemplo, a pessoa que pegou uma doença mais grave, ela tem que ter uma parcela do seu custo. Então, ela tem que pagar o que ela pode e pagar um preço por aquilo, né? Não cair tudo na sociedade. Igual, por exemplo, quando eu falava que se a maconha fosse liberada, eu acho que, por exemplo, primeiro que o imposto sobre a maconha não poderia ser usado, quer dizer, não poderia usar mais do que o imposto sobre a maconha para curar debilitado quem quiser sair. Esse seria um ponto. E quem fosse para a clínica de habilitação que não quisesse usar mais maconha, por exemplo, apesar de achar que maconha é tranquilo, também teria que pagar por isso. Não podia ser de graça. Igual você salva um cracudo da rua, ótimo para a sociedade, assim.
Mas e o custo dele quando ele voltar a trabalhar, porque não paga um pouco pela reabilitação dele? Saiu de graça mesmo? A gente tá fazendo Por as coisas de isso, graça? Isso é foda, por né? isso que eu acho que não tem que ser o. Por isso que eu acho que não tem que ser o Estado que tem que Sim. resolver essas coisas. Eu acho que tem que ser as pessoas que tem que ter o mesmo. Ela tem que ter o carita próprio. A pessoa que tem que fazer uma boa ação de ajudar os outros, não é o Estado. Porque fica parecendo que não vai ser pago, entendeu? Que é tudo bem. A gente não pode forçar por coerção as pessoas a quererem ajudar os outros. Isso é Sim, algo e errado. perde a virtude, né? E, Não, sim, É, inclusive você mata a é, caridade. Sim, você mata a caridade. Toda a questão da solidariedade que tem de você ajudar o próximo, você mata com e isso, uma outra coisa que eu com a percebo, coerção. assim, e volta em tudo isso que vocês estão comentando, a nossa sociedade, a gente perdeu o senso de responsabilidade individual. Eu sinto que isso está cada vez mais fraco. De você falar, eu estou escolhendo tal coisa e eu Sim. vou aceitar as consequências disso. A gente não vê isso mais sendo valorizado. Não, 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 pior, até fazendo um adendo na sua frase, não é só questão de eu vou ter tais ações e vou ter tais consequências. É questão do eu vou assumir as consequências, Exatamente. sejam elas gloriosas ou trágicas. Porque justamente, porque quando chega a glória nos seus pés, após fazer as suas coisas, todo mundo quer, mas quando vem a A tragédia, culpa é do outro. aí, né, é isso, sim, é só aquele som de gato com fome. Mano, eu queria tanto poder abrir mão do meu INSS, do FGTS, receber esse dinheiro, mano. Você não não, eu sabe posso abrir como. mão, velho. Você acredita nisso? Só que eu tô até contribuindo um pouquinho. Como. Tem um jeito lá de se contribuir como não trabalhador, sabe? Como individual. Eu tô contribuindo com o mínimo lá, que meu pai falou, olha, por mais que seja ruim, acho que você deve contribuir e tal. E a gente chegou numa conclusão lá de pagar pra, caso tudo dê errado na vida, um plano B. Só que eu não acho que é uma boa ideia de uso de grana, não. Só que vou respeitar o que meu pai fala, porque eu acho que tem um pouco de sabedoria, no final das contas. Só que eu INSS mesmo, eu prefiro não pagar. Eu acho que eu não vou nem chegar a ter carteira assinada na minha vida, eu vou receber como MEI, assim que eu sair de estágio. Vou criar meu próprio MEI. Vou te dar mais Mas independência, né? É, mas o que eu queria Não é todo mundo pode ser falar. MEI, mano. Porque tem empresa que não contrata MEI porque ela pode ser fiscalizada e se fuder, pagar multa. Problema da empresa, vai estar perdendo um ótimo funcionário. Se eu tiver um sarfo lá, se meio o pessoal acha muito risco, faz uma PJ então. Eu acho que foi o pessoal da Globo, né, chorando com, ai, não pode atacar a CLT, mas tava geral recebendo como PJ sem imposto. Todo mundo PJ Na lá, realidade velho. ninguém quer pagar imposto, né? Porque Hipocrisia. o imposto é roubo. Mas o que eu tava voltando no assunto, né? A gente tava falando de AZT, de tratamento e tal. Eu realmente não acredito que seja legal o governo tratar. Não acho que a função dele, o governo não tem que resolver esse tipo de problema. E o que eu queria falar entrando nesse assunto é que eu não acredito no imposto. Por mais que imposto seja necessário, né? Se a gente for seguir por essa linha, eu concordo. Não acho justo esse tipo de imposto. Acho que o imposto tinha que ser pelo serviço. Se você mora numa rua que tem um lixeiro, tem um negócio. Igual a gente já paga pelo encanamento da água na conta de luz, deveria ter uma conta de estrada, entendeu? Uma conta de paviamento. Melhor do que um IPVA, né? Quando você vai fazer um inventário. Quando você vai fazer um inventário lá de alguém morreu da sua família, eu acho que a gente tinha que pagar um valor fixo lá, de custo da hora do cara que vai fazer um inventário. Não porcentagem. Não acho que isso é honesto e nem Concordo moral. contigo. Isso é realmente um roubo. Realmente um roubo. E eu acho muito injusto a pessoa que lutou tanto, batalhou tanto, tá vendendo bala na rua, ter que pagar imposto pro cara que vai pra balada na curtição e pega AIDS. Tô dando esse exemplo mais específico aqui, mas isso serve também o cara que para de trabalhar e resolve virar um viciado. Por mais que a gente tenha que. A gente seja humano e a gente tenha que ajudar os outros, não é, não é normal a gente cogitar que porque a gente acha que algo é certo, a gente tem que forçar as outras pessoas a fazer. E isso também vai para aquela linha de proibir droga porque a gente acha que droga não é bom, entendeu? A gente não pode proibir é, as liberdades individuais, né? Mas a gente também não pode obrigar a pessoa
ajudar os outros porque o outro tá sofrendo com consequências das ações dele. Isso não é algo normal de se pensar. É realmente um lance meio que doentio de se considerar. Acabei Eu meu acho que isso raciocínio. vem muito assim, né? Tem diversos paralelos justamente com esse conceito de bem-estar social, que é um tema muito difícil, porque no papel é bonitinho, você fala, né? Todo mundo trabalhando em harmonia pro bem-estar de todo mundo. No papel é bonito, mas é muito difícil se isso ser aplicado de uma forma realista, né? Eu acho que já tem até um nome pro episódio. É a colheita Muito bom. maldita. Mas às vezes tem um ponto ótimo ou não, vocês acham? Porque Eu às acredito vezes que 0% às vezes não é tão bom, né? 100% a gente sabe que é uma bosta, que é comunismo, mas eu acredito que o tipo ponto 0%, será que Difícil. rola? eu acho que rola, porque não é porque o Estado não vai fazer que ninguém vai fazer, sabe? Acho que o Jacutinga vai até saber explicar esse ponto melhor, porque ele já me explicou isso uma vez, mas o mercado de virtude, né, o mercado de carência, ele foi roubado, monopolizado pelo Estado, Sim. sabe? E tem até um livro, um livro que chama Máfia dos Mendigos. Deixa eu pesquisar aqui. A máfia dos mendigos, como a caridade aumenta a miséria. O pastor que fingiu ser morador de rua explica o porquê. Blá 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 blá. O cara que fez isso é um padre mesmo e ele chama Iago Martins. E ele Não é fala, padre, não, esse cara é pastor mesmo. e ele fala realmente desse negócio da caridade, né? Porque hoje em dia tem muita gente que faz aquele lance de dar lanche pros outros na Pra rua. postar Já fiz isso 2 Tem muita anos. gente que faz isso pra postar na rede social e sair ganhando, né? Também. E é aquele lance da caridade pop só É, só para você se sentir marketing melhor, sabe? pessoal. Acho que você até falou isso no passado. Realizar No final a gente só quer se sentir bem com nós mesmos. A gente passar essa responsabilidade pro Estado é uma forma da gente se sentir bem com nós mesmos também. Porque a gente fala assim: "Ah, mas eu já pago o imposto, apesar de eu não querer pagar". Não, pior ainda, não, pior não, pior ainda é até tanto até a nível de moral própria da questão de que você já pagou alguém para fazer alguma coisa que supostamente seria virtuosa, ou seja, o outro é que faz a coisa, você se omite e quando cobrado você já fala, mas eu já fiz a minha parte, sendo que você não fez nada, né? De fato. Eu fui assaltado no seu contra-cheque. É. Mas pelo menos se meu imposto fosse pra dar subsistência pra gente que tava morrendo de fome, tudo eu ia sentir até bem, mano. Mas eu vejo que ele se perde um tanto de bobagem, né? Isso que deixa a gente puto. Isso terno. Então, mas isso daí não é aquela falsa noção de que o seu imposto está sendo revertido para algo positivo, quando no fundo o que está acontecendo na verdade é que você está pagando alguém para fazer algo que você poderia estar fazendo é, localmente e melhor. Exato. Melhor e com menos custo. O Estado é ineficiente, porém é o único que pode te obrigar a pagar o imposto, porque se for depender da conta própria, vai ter pessoa que não vai querer contribuir assim para esse tipo de trem, né? Mas eu acho que isso é justo, é. A pessoa que. Não, mas eu acho que algumas coisas é bom ter o seguro, né? Acho que as coisas ficam um pouco melhor. Mas, tipo assim, eu acho que a primeira coisa a se resolver é, tipo, você, você deixar transparente para onde vai os recursos e ir para uma área, por exemplo. Esse é um imposto só de subsistência mais pobre. Aí todo mundo sabe quanto tá pagando. Não acho que resolve, não acho que resolve. Aí, imagina se uma só pessoa. Isso daí é para você pagar salário de funcionalismo público. Aí a pessoa vai ficar puta, assim. Ela vai ver que realmente reforma da Previdência era bem importante, reforma administrativa, né? Eu acho que sim, isso daí que você falou é muito bom. Mas eu acho que não justifica o que a gente estava falando antes, porque essa transparência traz uma noção de análise sobre os gastos que a gente pode até amadurecer como sociedade e pensar o que que é justo e válido. Só que não justifica você obrigar um cara que está trabalhando e ganha, sei lá, R$ 4.000 para poder pagar imposto, né, sobre renda também.
E em vez dele ele usar esse dinheiro para poder ajudar a mãe dele, que tem um problema de coluna e tal, ele tem que usar esse dinheiro para poder pagar o tratamento de uma pessoa que só fez coisa errada na vida, ou até mesmo pagar pro ladrão que sofreu tiro e tá sendo tratado no hospital público. Entendeu? Eu acho que certas coisas É. podem parecer boas no papel, mas elas sendo aplicadas igual elas são hoje em dia são atrocidades. Acho que por isso que tem que ir no micro, né? Por exemplo, colocar preço na responsabilidade das pessoas. Igual a gente falou, o cara da AIDS ou o ladrão, ele não pode sair de graça lá. Uhum. Mas a avó que tropeçou lá de boa, às vezes não precisa pagar um custo tão alto. Acho que a gente resolvendo esses tipos de problema, a gente já não resolve 100%, mas já vai eliminar um tanto de desentrave que tem no Estado, sabe? Acho que a gente tem que lutar pelo que é mais tangível primeiro, depois ver o que rola. Concordo. Mas você não acha que o Estado fazendo isso, ele não tira a oportunidade, igual a gente estava falando antes, ele não tira a oportunidade de outra pessoa fazer por um preço melhor? E, por exemplo, sabe essas clínicas rápidas de atendimento médico? Tira, mano, mas Elas são proibidas meio que se o recurso for praticamente. só para uma área específica, aí a perda de eficiência se torna menor. O problema é igual eu te falei, mano. Algumas coisas você tinha que ser obrigar os outros a pagar, mano. Porque se deixar para quem quiser pagar, paga, ninguém vai querer pagar quase nada, fraga. Aí às vezes não vai ter nenhum serviço direito na rua, a gente não sabe. E É, aí vira aquela ilusão do anarcocapitalismo, né? Sei lá. Como é que ia ser? Ia funcionar mesmo? Tá, tudo bem, mas eu não acho justo eu ter que pagar por AZT, entendeu? Eu não acho que tem. Eu acho que a gente chegou Por isso num. mesmo. Aí quem fosse a ZT teria que, pelo menos, pagar uma parte daquilo, do seguro. Tipo assim, É, eu acho pra que o cara, sentir pra que ser ela tem atendido no custo. SUS, ele tinha que pagar pelo menos R$ 5, velho. Só pra ter Não é, mano. aquela Pessoas noção de quem acha preferência que paga o que temporal. pode. Só pra ter a noção de preferência temporal mesmo. Mas eu não acredito nisso Igual que você negócio fala, de não. aborto. Tipo assim, isso é polêmico, né? Mas eu sou a favor, por exemplo. Mas eu acho que não podia dar tratamento de graça. Pra pessoa não usou o contraceptivo lá direito pra ter que pagar o custo mesmo da sessão. Sabe o que que é engraçado sobre aborto? Que isso não vale a pena pro Estado, não. Ele tá diminuindo a força trabalhadora do futuro que poderia estar sustentando ele. O escravo Bem, sim e futuro. não, né? Você não, é o estado modelando, é que nem meio que o pessoal fala em criação de cachorro, gado, né? Outra coisa. Você vai pulindo para chegar no gado ideal. Aí, né, no grande altar da eutanásia, eutanásia não, da eugenia, né? Alguns milhões de mortos por aborto é um preço pequeno para esse pessoal pirado. É, Não, mas acho que mas o Querendo. Estado é bom, Belício. né Porque a não, maioria mano. das Os Ó, pessoas. dois. repete aí que nós dois. Ó, Marcar de novo o bip aí. mas, ô, Merlin, eu acho que o aborto é até bom pro Estado, mano. Porque a maioria das pessoas que nascem de pais que não queriam ter os filhos acaba nascendo em condição mó precária, tudo isso. Você vai acabar aumentando gasto social, mano. Você não vai criar receita pro Estado, você vai criar É gasto, eugenia do entendeu? mesmo jeito, né? É. Isso aí não tem como negar. Eu não sei. Eu não sei, mano. Eu não sei, ô Tucano. E acho que estatisticamente é mais provável Eu que isso concordo aconteça. contigo e, tipo, se você for colocar, é assim, é que nem eu falei, é um processo total de eugenia, né? Mas é justamente essa galera que vai vir no mundo só pra dar custo e só pra sofrer, é melhor que morra mesmo e nem chegue a dar esse custo. Falando de uma forma bem fria e Acho racional. que no modelo de Ué. welfare. Calma, deixa eu explicar melhor isso daqui. Essa ideia de Estado eficiente, de o Estado manter, isso leva a gente pra ideia do Marx, de que a gente só pode manter o trabalhador que produz. Porque senão a máquina Sim, não fica sim. eficiente. A gente colocando esses custos no Estado, a gente está trazendo uma responsabilidade que é imoral,
Porque a gente tá obrigando a outra pessoa com força a pagar por algo que ela não quer pagar. E a consequência direta é que no fim a gente vai estar matando gente velha porque não quer pagar a aposentadoria, velho. Eu acho que, imaginando no futuro, é isso que vai acontecer. É o que o Marx falava, velho. Pra Eu não você vou ter um saber Estado ler, eficiente, ter é isso idade. aí, velho. Qualquer sistema autoritário vai tentar É, ajustar cada uma das pessoas dentro da população para ser uma engrenagem eficiente. o- Isso rolou em porque todos. o Estado mais eficiente de todos, centralizado, É, ó, é o Estado o bom comunista do, mesmo, velho. do capitalismo em si é que o velho lá poderia ter feito sua aposentadoria e não depender do Estado, aí ele poderia continuar vivendo, não ia ser uma peça fora do sistema, né? É, Mas por mas, isso que eu acho que um meio termo também é ideal. Faz um seguro básico de previdência, todo mundo, mas paga só o mínimo se quiser, se você for CLT. Tipo assim. E aí mas eu você acho que garante que deveria você não ter gasto ter. social no futuro com o velho, entendeu? Mas eu acho que Mas deveria ter mais do que opção isso, não. da pessoa escolher também, Abdicar velho. disso, eu concordo. Oh, Não, mas Você desgraça. poder Eu acho. pegar esse dinheiro que vai para financiar a máquina estatal e você salvar numa previdência privada, porra, muito melhor. Eu acho que só de passar aquela ideia do pacto federativo do próprio município, receber o dinheiro do município e gastar ali dentro primeiro, os 70%, para não ter que ir para Brasília, já vai ajudar muito. No Brasil, claro que a gente está falando essa ideia de não ter esses gastos e tal, é algo muito intocável, né? Infelizmente. A gente não vai conseguir isso hoje em dia. Só não, mas pensando que. friamente, galera, o, você não acha que, por exemplo, se todo mundo faz a aposentadoria do jeito que quiser, que era como eu queria mesmo, porque eu não queria pagar por GNSS. Mas não vai chegar muita galera que não vai poupar dinheiro, vai chegar com 60 e poucos anos, a gente vai ter que onerar o Estado para dar subsistência para eles, porque a gente não Então, pode deixar morrer de fome. Fica eu acho que a esse tipo pessoa de tem Então, ônus isso que. também. aí iria na É o que a gente educação, entra. né, cara? Se você for pensar, porque É, se isso e. fosse algo incentivado, sabe? Aula de economia nas escolas, esse tipo de conhecimento que vai fazer uma diferença na sua vida, se isso fosse algo incutido na nossa cultura, seria muito bom. Por mais que seja ruim a gente falar isso, mas é a consequência da escolha do cara, velho. A gente não pode gratificar o bêbado do bairro porque ele quis beber Exatamente. cachaça em vez de comprar ações da Não, Taesa. exato, mano, mas assim, não é assim que vai funcionar no mundo real, mano. Não, pode O não cara ser vai assim que morrer vai de funcionar, fome, mas vai ter pressão até popular e o Estado vai acabar gastando. É isso que vai acontecer, mano. claro, Tucano. Mas a gente não pode. A gente não pode. A gente não pode batalhar, a gente não pode considerar que a solução que funciona hoje em dia é o. A gente não pode considerar, a gente não pode lutar e defender a solução que é o que acontece. A gente tem que lutar, defender e trabalhar pela solução que é melhor. Não é porque isso é o que vai acontecer que a gente tem que se contentar com isso. A gente tem que fazer o máximo possível para poder mudar a janela de Overton. O que tem que ser falado não é assim, velho. Não preocupa, você não gastou a sua vida inteira, você não pagou INSS, a gente vai te ajudar, porque você é um coitadinho. O que tem que ser falado desde o início é: não deixa de poupar. Você vai morrer de fome, você vai ficar debaixo da ponte. Não sei É, se os pais de vocês falaram isso, mas já falaram pra mim. Você tem que estudar, você tem que trabalhar, você tem que saber produzir pra não ficar debaixo da ponte. Isso é uma realidade, velho. Não é porque a realidade é triste, a realidade é cruel, que a gente tem que esconder a Isso é realidade das verdade. pessoas. Não é porque homem é diferente de mulher que a gente tem que mentir pras pessoas que eles são iguais, velho. A gente tá fugindo da razão, sabe? Entra naquele ponto. Engraçado isso, né? Que a gente conversou de vários assuntos e a gente tá acaba seguindo na mesma ideia de que a gente é o único podcast que fala a piada mortal. Que não podemos fugir da razão. Não dá pra viver numa sociedade sem razão. não, é de fato, mano. Por isso que eu teco naquela tecla, tipo assim, do imposto mínimo lá, do subsídio lá. Que aí chega pro cara lá que não poupou, fala assim, não vou te dar um salário mínimo de INSS, não, vou te dar um Bolsa Família aqui, tá ótimo pra você, se não poupou, foda-se. Aí a população que enche o saco, aí eu falo assim, ele não tá passando fome nem passando sede, é o mínimo que a gente garante aqui. Mais do que isso é
atacar a eficiência, assim, de maneira mais pesada, né? Posso entrar em outro ponto aqui, Diz aí. no mesmo assunto? Fala aí. Sabe esse negócio que você tá falando da reclamação? Sim. Você não acha que eles vão sempre reclamar? Isso é verdade. Nunca vai ser, nunca vai estar, eles nunca vão estar satisfeitos. 100% satisfeito. É melhor não dar nada então, já que eles vão reclamar mesmo. Não, mas uma coisa é se o cara vai morrer de fome e de sede, vai ter uma galera muito maior reclamando e o Estado vai ceder. Mas se for pra uma coisa tipo menor, vai ter uma galera pequena reclamando, aí já não é maioria e o Estado não vai ceder, fraga. Eu não acredito. Tá bom. Mas. Eu quero. Eu entendo seu ponto de vista, não concordo, mas deixa eu tentar te explicar um negócio. Hum. Tem gente passando fome na África. Passando sede. Vou pegar seu dinheiro pra dar pra eles então, né? Não é certo, velho. Eu acho que o mesmo serve aqui pra cá, pra aqui. Mano. Tem que ser a iniciativa privada, tem que ser a Angelina Jolie que vai pra lá e dá água pro pessoal. Não é o cara que é padeiro, que acorda às 5 da manhã pra trabalhar, que tem que sustentar a pessoa que é inviável na sociedade. Eu vou falar um trem polêmico, galera. Hum. Mas vocês acham mesmo que tem muita gente que nasce sem um porquê, assim, e acaba só onerando o Estado e tal? Só passando fome, sede, sofrendo lá, não tem muita oferta de trabalho, é foda, né? Você diz sem um porquê no sentido, assim, engrenagem da sociedade ou sem um porquê interno e verdadeiro? Acho que é um pouco na engrenagem, tipo assim, a pessoa só vive pra ganhar subsídio ali, porque não tem oferta de trabalho direito, tudo, e tipo assim, por que isso, né? Eu não sei se estou sendo muito frio, mas bem esse negócio, parece que tem muita gente que não. Muita gente inútil. É triste isso, né? Mas não por culpa delas, mas eu não sei, mano. Então, eu acho que em parte porque isso volta nessa pergunta que eu te fiz, sabe? Porque se você encontra uma razão própria, verdadeira pra viver, que é uma outra coisa que eu percebo, assim, que o mundo tá muito niilista, né? A gente tá muito desacreditado, assim, da vida. Muito verdade. Então, se você encontra essa força dentro de você, isso se reflete na sua vida. Inerentemente, não tem como discutir, sabe? Quando você encontra o seu propósito, vamos colocar assim, que ainda é de uma forma meio utópica, mas se você encontra o seu próprio propósito na vida, cara, as coisas começam a se alinhar com isso, de uma forma ou de outra, sabe? E isso se reflete e você não vira mais uma peça inútil na sociedade. Sabe o que eu tô pensando aqui, fazendo as linkagens, né, com o que a gente já conversou? O Estado é a colheita maldita, velho. Porque, querendo ou não, sendo muito radical, porque eu sou radical, né? Eu sou ANCAP. É tudo consequência do Estado botar a mão em coisa que não é pra botar a mão, velho. O cara que tá lá no lugar que o Tucano disse, que sem emprego, que o Casoar falou que tá sem propósito de vida, ele só tá sem propósito de vida porque falaram pra ele, mentiram pra ele que ele podia ficar naquele lugar e que tava tudo bem. Não tá Sim. tudo bem. Nunca vai estar tudo bem. As pessoas têm que gastar de energia própria. As pessoas têm que demandar de um tempo e da vontade pra poder melhorar de vida, pra poder mudar de situação. A gente não pode pensar que ele é um coitado e obrigar os outros a ajudar. As pessoas que tomam partido próprio a ajudar. A natureza humana é a pobreza, a natureza humana é a miséria. Só com capitalismo, só com o valor de preço, decisão de mercado, que a gente consegue diminuir a miséria do mundo e alocar recursos de forma eficiente. É bem provável que sem o Estado, soluções melhores apareceriam para esses lugares. Claro que ajudar é bom também, um Bolsa Família é bom também. Só que é difícil da gente querer obrigar as pessoas sempre a usar o Estado como forma de solução para os problemas. O Estado é só uma forma de administrar e tapar buraco de cidade que nem tapa. Eu fiquei preocupado hoje, galera. Por quê? Chegou um mendigo assim, tipo assim, falou, eu vou te dar uma moeda hoje. Bom dia aí, eu coloquei a moeda aí, aí eu dei um jóia assim. A pessoa nem piscou o olho, mano, não emocionou nenhuma emoção, fiquei triste, mano. Eu falo assim, então a pessoa só tá
A pessoa não tá vivendo, só tá existindo ali, fraga, tipo assim. É muito estranho isso, mano. Foda. Sabe o que que eu tive um momento parecido com esse daí seu. Só que o meu momento foi com um cara que eu fui comprar algodão doce, velho. O cara tava andando pela rua vendendo algodão doce, sabe? Uhum. Aí fui comprar um pra mim, e pra minha ex-namorada, né? Aí eu corri atrás do cara e tal, eu perguntei quanto que é que vale o algodão doce. Aí ele me falou, sei lá, 2,50. Deu um valor lá. Aí eu pensei assim, putz, né, velho, o cara tá o dia inteiro andando aqui na rua pra poder vender algodão doce. Aí eu parei e pensei assim, melhor o cara aqui fazendo isso, tentando ganhar o dinheiro dele, do que o cara na rua. Aí eu falei, quer saber? Pra mim esse algodão doce vale mais do que o dinheiro que ele tá me passando. Aí eu tirei o que eu tinha lá do bolso, que era tipo 7 conto, e comprei dois, sabe? No fim eu dei, tipo, só R$ 2 a mais pra ele. Só que eu acho que é mais justo a gente fazer aquilo que os americanos fazem, né? Que é que dar um tip, né? Dar uma gorjeta, um valor a mais por um serviço, do que a gente ficar remunerando a pessoa que tá na rua sem fazer nada, velho. Por mais. É ruim falar isso, né? Só que eu acho que é isso que funciona, velho. A pessoa tem que ter ela tem que ter o próprio momento dela de perceber que ela tem que reagir. Cai na mesma ideia lá de consequência das ações. E com isso aí acho que dá pra gente finalizar por hoje, né? É. Eu só queria dizer que eu achava que a minha vida era uma tragédia, mas eu percebi que é a porra de uma comédia. Fechou, mano. Fechou É de só ouro, com eu. chave de ouro, né? É só eu ou o mundo está ficando cada vez mais louco lá fora? Exatamente. A faixa Bernardes com um buraco na cabeça daqui 2 semanas, então. Então valeu, pessoal. Valeu, galera. Valeu, Foi pessoal. um prazer Boa escutar noite, e ó. discutir com vocês. Bom dia, boa noite, boa tarde. Valeu. Obrigado aí por ouvir. Hoje o episódio foi um pouco mais bad e tal. Vou tentar pôr uma musiquinha aqui de final mais agradável, mas obrigado aí por ouvir o nosso episódio de Saltimbancos. Não, o episódio foi mais bad até então. A bad de verdade tá por vir ainda. Tipo isso. É só um Falou, então, reflexo do galera. mundo. Abraço.